Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, terça-feira, 9 de julho, estamos aqui para falar das últimas notícias do glorioso Botafogo de futebol e regatas. Joaquim Marques está aqui ao meu lado e a gente vai trocar uma ideia, mas antes de começar a falar sobre o que realmente importa, vou pedir para vocês chegarem junto, ajudarem o canal, deixando o like, ativando as notificações e se inscrevendo. Faltam 10 inscritos para a gente passar dos 62.500. Estamos quase chegando aí aos 65 mil. Vamos embora, vamos crescer. Vamos ver se até o jogo contra o Palmeiras, não sei se esse, mas pelo menos o próximo, a gente chega aí, passa dos 65 mil, uma marca expressiva, mais uma aqui no setor visitante. Ajuda que vocês fazem sem gastar absolutamente nada e tem também, né, o clube de membros a partir de R$5. Hoje, Thiago Almada vai ser apresentado. Vamos falar aí também do desgaste que o Botafogo vem sofrendo por conta desse calendário. E, obviamente, vou soltar o pitbull para falar do choro de alguns jornalistas sobre fair play financeiro, né, a injeção de dinheiro que o Botafogo vem conseguindo fazer com o John Textor, né, as contratações, o alto investimento, parece que está incomodando aí muitas pessoas. Mas vamos lá, Joaquim Marques, como é que você está? Como é que está em Teresópolis? Muito frio. Aqui no Rio de Janeiro o tempo não está legal não, cara. Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante. A temperatura aqui tá um friozinho, assim, mas tá gostoso, tá agradável, porque o céu tá azul, o dia tá bonito, então fica uma temperatura gostosa. Aí de noite dá uma esfriada considerável. Mas vamos lá, vamos falar sobre Vamos os lá, assuntos do vamos dia. lá. Vamos começar a falar sobre os assuntos do tiro. Vou colocar logo o mais polêmico de todos? Ou não? Vamos por partes. Vamos começar falando aí do impacto do calendário, né? O Botafogo que vem acumulando muitos jogos, acho não, né? A pré-temporada, a pré-Libertadores, perdão, acabou atrapalhando muito, né? Que o Botafogo teve uns jogos muito importantes no momento ali em que as equipes ainda estavam disputando campeonatos estaduais. E a gente pega aqui esse gráfico que saiu no Globo Esporte, né? O Botafogo está atrás dos times que jogaram a Copa do Nordeste e a Copa Verde. Mas quando esses times jogam a Copa do Nordeste e a Copa Verde, eles normalmente jogam os estaduais com equipes bem alternativas, né? Eu acho que, em termos de jogos para valer, acho que o Botafogo até disputou mais, né? Jogos mais importantes, que tinham mais coisa em risco. E o Botafogo aqui é o quarto, né? 42 jogos na temporada 2024. Cara, ontem eu tava vendo uma arte do Savarino, né? Que o Savarino entrou no jogo contra o Atlético Mineiro, marcou o gol. E aí tava lá, Savarino, 25 jogos, 6 gols, 6 assistências. Eu falei, caceta, o Savarino já tem 25 jogos com a camisa do Botafogo. É muita coisa, assim, nem parece. Porque, pô, ficou um tempo fora da Copa América, o Campeonato Brasileiro só tá começando e o cara já leva 25 partidas nas costas. Mas, enfim, o Botafogo tá aqui com 42, né? O Savarino é um pouco mais da metade. Mas outros jogadores atuaram bastante nessa temporada. A gente tem aí, por exemplo, o Júnior Santos, né? O Júnior Santos, que é um atleta de 29 anos e em 2024 já jogou 38 partidas. O Júnior Santos jogou 38. Vamos pegar aqui. Ó, o Júnior Santos jogou. É como se tivesse jogado todas as partidas do Flamengo. É Uma praticamente partida o a que mais um do que o jogador na Corinthians. Europa joga a temporada inteira, né? Exatamente, exatamente. O Atlético Mineiro fez 34 jogos. O Júnior Santos tem 38. Então, assim, o Júnior Santos tem 4 jogos a mais do que o Atlético Mineiro. Mas é isso, são os 4 jogos da pré-Libertadores que certamente estão contando nisso daí. Um calendário que machuca os elencos, né? Um calendário que... Literalmente. Exatamente, literalmente, né? Mas é um calendário que tem um impacto que a gente não gostaria no futebol, né? Porque acaba estragando um pouco a qualidade do Brasileirão, porque a gente sabe que com esse acúmulo tem que rodar os elencos, os jogadores não estão 100% da forma física, e o Botafogo, né, conseguiu sobreviver essa maratona. A gente ainda tem o último capítulo
antes de um descanso de uma semana até enfrentar o Palmeiras, mas a gente conseguiu, mal ou bem, sobreviver, só que foi difícil, né? A gente viu algumas atuações bem abaixo do que a gente esperava do Botafogo nessa sequência, né, de jogos meio de semana e no final de semana. É o torcedor ficar cobrando, né? Eu quero ver desempenho, além do resultado, e fica difícil, né? A partir do momento que você tem muitos desfalques, que você tem jogador convocado, que você ainda tem uma janela fechada, e aí você tem um elenco curto para buscar, além do resultado, bom rendimento, acaba atrapalhando, mas o importante foi que o Botafogo se manteve nessa briga, né, no pelotão de frente, mas para vocês terem uma ideia aí, né, do quanto que esse calendário acabou atrapalhando, né, não só o Botafogo, mas assim, os outros times também, mas o Botafogo sentiu muito, e a gente vê aí nos números, né, Joaquim, que realmente 42 jogos, e a gente está iniciando o mês de julho, é um negócio impressionante. É impressionante, chega a ser inacreditável, porque, como eu falei aí, você pegar esses números aí de 40 partidas, que alguns jogadores aí, Júnior Santos, Marlon Freitas aí estão por volta desse número de partidas jogadas, praticamente o que um jogador na Europa joga a temporada inteira, e a gente está na metade da temporada. Isso é um absurdo, né? E isso faz com que o calendário seja sufocante, desgaste os times, que cause lesões, deixe os times esfacelados, sem contar as bizarrices, né? A Copa América sem pausa durante o Campeonato Brasileiro. Mas a gente vê aí o Botafogo, o perrengue que passou. Eu, inclusive, quando a gente vence o Grêmio, mas vence já meio que se arrastando em campo, eu falei, olha, acho que fisicamente está difícil, e eu acho que a gente vai entrar num momento de turbulência, o piloto vai mandar o aviso aí para apertar os cintos, porque eu acho que a gente vai passar por uma turbulência, né, de estar mal fisicamente, ter que ganhar o jogo muitas vezes no peito e na raça, mesmo estando mal fisicamente, e o Botafogo fez isso. Né? Me chamaram de pessimista, falaram que eu estava viajando, que eu estava sendo pessimista, eu só estava enxergando a realidade. Mas o Botafogo fez o que eu mais queria, que era conseguir arrancar as vitórias e tal. Claro, teve tropeço, mas conseguiu aos trancos e barrancos ali se manter só um pontinho atrás do Flamengo. E não é exclusividade do Botafogo, a gente vê o Flamengo aí terminando os jogos exausto, assim. Verdade. Os jogadores do Flamengo estavam se arrastando. O Atlético Mineiro, gente, olha a situação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é fraco, é ruim, o time não é muito forte, tem muito jogador bom, mas estava esfacelado. O Atlético Mineiro jogou contra o Botafogo só com 2 zagueiros, não tinha nenhum zagueiro na reserva e não tinha nenhum lateral disponível. Mérito do Botafogo, que passou por cima, meteu 3-0, mas o Atlético estava esfacelado, assim como o Botafogo ficou esfacelado em várias rodadas. Então não é só o Botafogo que sofre com isso. O Botafogo estava com o time contadinho, né? Aquele negócio ali, você vai contando as moedinhas, você tem o suficiente para pagar a passagem de ônibus. Se cair 10 centavos ali, você já não consegue voltar para casa. Era mais ou menos o Botafogo. E a gente viu aí, você citou um exemplo perfeito, né? O do Flamengo. Né? O Flamengo que também tem um elenco com algumas lacunas, né? Ou você acha que o torcedor do Flamengo confia plenamente no Carlinhos para ser o substituto do Pedro? Mas o Carlinhos teve que jogar algumas partidas, e o Carlinhos meteu gol lá contra o Atlético Mineiro, enfim, porque o Pedro já não estava aguentando mais esse negócio. E olha que o Pedro é jovem, imagina o peso do calendário num jogador como o Eduardo, como o Tiquinho Soares. Daí a importância, né, do Botafogo. Inclusive agora foi falado, né, nessa janela de transferências, que o Botafogo vai buscar jogadores mais jovens. O Texo falou em zagueiro, né? Também estão comentando aí que o Botafogo vai trazer um lateral direito, e o Botafogo tem alguns jogadores mais velhos, por exemplo, o Bastos, que é o nosso titular absoluto, tem 33 anos, e aí vão buscar um zagueiro mais novo. O Damian, né, que é um lateral de 36 anos, vão trazer um cara mais jovem, não tão jovem quanto o Matheus Pontes, mas alguém ali que tenha, sei lá, 24, 25 anos, chutando aqui a idade, né? Porque também isso acaba tendo um peso, Joaquim. E agora também o Botafogo, desses reforços que já foram anunciados, tem o Alan,
o Igor e o Almada, o Igor e o Almada têm 23. O Alan é o único acima dos 30 anos. Então é importante também você trazer um pouquinho a média desse time para baixo. Não precisa ser tão para baixo, né? Jogadores de 18 anos, 20 que ainda não estão prontos, mas ser de 23, 24, 25, como o Botafogo está trazendo agora, né? É verdade. E eu acho que não precisa nem ser de 24, 25 anos. Se a gente pegar o exemplo aí de Marlon Freitas e Júnior Santos, são caras que têm uma condição física privilegiada e estão ali com 29, 30, né, nessa faixa que eu acho que é o auge, o ápice do jogador, né? Porque ali, quando passa dos 30, é que a ladeira começa a descer, que o cara vai perdendo condição física. Por isso que é muito difícil para Damian Soares, Chiquinho, Eduardo, que são os caras que já estão com 34, 35, 36. Então, isso faz muita diferença. Que, inegavelmente, a gente pode ver aí facilmente o que está acontecendo com o time do Fluminense. O Fluminense, dos 11 titulares, deve ter uns 8 ali na casa dos 34, 35. Isso sem contar o Felipe Melo, que tem 41, o Thiago Silva, que está chegando agora, que tem 40. Então, isso faz diferença no campo, ainda mais hoje que, infelizmente, o futebol hoje é muito mais físico do que técnico, né? A gente vê hoje jogadores que não são tão tecnicamente maravilhosos e tal, e sobressaem e conseguem cada vez se mais destacar. igual, né? Por isso que a Exato. gente vê esse futebol de seleções, e aí, porra, a Eslovênia faz jogo duro com Portugal. A Eslováquia faz jogo duro com a Inglaterra, porque tá por isso tudo que o muito Cafu equilibrado quanto a essa questão física. É por isso que o Cafu se tornou o mito que se tornou, um cara que é endeusado e tal, mas desculpa, quem não viveu essa época, quem não acompanhou, o Cafu era odiado pela torcida. O Cafu é um cara que se consolidou e construiu a carreira dele na base do físico, do vigor físico, que era um negócio de maluco. Era impressionante o físico do Cafu. Mas ele nunca foi um primor técnico. Se a gente falar dos laterais, que antes do O Cafu... Jorginho, pô, nem se comparava com o pelo amor Cafu. de Deus. Você comparar Jorginho com o Cafu é sacanagem. Mas quem que foi maior na história do futebol? Foi o Cafu. E por quê? Físico. Assim, não era também, porra, o pé de chumbo, né? Porra, o maior Não, Pelé não da é, vida. mas Não, era bom jogador. É porque a Mas torcida acha assim, que o Cafu era o Pelé da lateral direita, e mas não era. não, e aí tinha, né? Pô, o Cafu não sabe cruzar, era Isso. uma zoação aí que o Cacete e Planeta fazia, né, que os torcedores faziam, que os narradores, Galvão Bueno, ficava pegando no pé do Cafu o tempo inteiro. Assim, tecnicamente não dava para comparar com o Jorginho, que era um baita lateral direito. Mas vamos lá. Inclusive, o Jorginho não joga, né? A final e o Cafu entra, porque o Jorginho se machuca. Isso Né, aí. o Jorginho era o titular do time de 94. O Cafu jogou Mas vamos, 3 finais seguidas, né? 94, 98 e 2002. deixa eu colocar aqui na tela. Olha aí, rapaz. Vou colocar bem pequenininha aqui a cara do sujeito. E não vou dar o play, mas acho que vocês já viram esse vídeo ontem, né? Do Maurinho falando, né, sobre o Botafogo, que o Botafogo virou um entreposto comercial e que isso tem que ser mais debatido, essa questão da rede multiclubes. E aí você vê, né, a partir do momento que o Botafogo se destaca, a imprensa começa a martelar, né, tudo de bom que acontece aqui. Você vê muita gente falando do gramado sintético do Botafogo, mas você viu muitos jornalistas, mas assim, não tô falando comentar en passant, assim, não. Tô falando assim, de bater e martelar e falar que é um absurdo e ter o corte viralizado. Não dá para jogar aqui. Meu irmão, o campo do Castelão não tem condição nem de botar bezerro para pastar lá, cara, que não tem grama pro bezerro pastar. Não tem, vocês viram lá. Porra, meu irmão, aquilo ali não existe. Aí você não vê ninguém falando. Agora, o tapetinho do Botafogo é um problema. O tapetinho do Botafogo não pode. Aí o Botafogo começa a investir, trazer jogadores que vão acrescentar pro produto do futebol brasileiro. Porra, um europeu vai falar assim, pô, esse time é o Botafogo. Caralho, eu conheço aquele cara ali, o Alan era do Napoli. Ih, rapaz, tem esse cara aí, Thiago Almada, pô, esse jogou a Copa do Mundo, tava lá na seleção argentina, quero assistir. Não, quer que todos tenham um time repleto de bagres,
para um ou dois ali queridinhos ter os times estrelados serem sempre campeões, sempre os mesmos, né? Os outros não podem investir. Então, assim, aí começa a investir, aí começa a chorar e pedir fair play financeiro. Na verdade, esses caras querem a manutenção do status quo, aquele negócio. São os times que estão ali em frente, ali em cima, durante algum tempo, né? E que tiveram muita ajuda. O Palmeiras foi campeão com o Parmalat, o Palmeiras virou o Palmeiras por conta do dinheiro do Paulo Nobre, que emprestou, por conta da Crefisa, que torrou uma porrada de milhões de dólares ali no Palmeiras, o Flamengo, que teve durante não sei quantos anos, é uma coisa que ninguém fica falando, né? Porra, o Flamengo hoje não precisa de ajuda, mas pelo amor de Deus também, né? Se precisasse, né? Quantos anos ali eles tiveram patrocínio estatal, né? Mais de 15, 20 anos, pô, e ninguém falava nada, era uma coisa normal. Então, assim, aí vem um outro time, começa a se destacar, e é isso, né? A gente vê muito na Europa, os times, o fair play financeiro. Na verdade, eles não querem ninguém se intrometendo, não querem que chegue um investidor e comece a gastar o dinheiro que ele tem, porque aí atrapalhar quem está no poder, atrapalhar, né? Quem está no poder, quem está ganhando direto e tal. Não estou falando nem que eu sou contra a fiscalização e tal. Eu tenho uma opinião que, assim, realmente o time não deve gastar mais do que arrecada. Mas se você tem um dono, que o cara tem muito dinheiro, que tem uma holding por trás, que, pô, que fatura em dólar, né? E aí você tem a condição do dólar para o real hoje muito desequilibrada, e aí o cara quer botar o dinheiro que ele tem. E uma outra coisa também, o Botafogo equacionou, tá praticamente com tudo equacionado as suas dívidas, o Botafogo tá correndo atrás, o Botafogo tá diminuindo a dívida da associação, né? Então, assim, o Botafogo se preocupa com o pagamento das dívidas. E a gente não tá vendo, assim, um time que tá gastando um dinheiro que não existe, que ele não tem, e tá formando um time bom, né? Não é isso, cara. O Botafogo tá fazendo as duas coisas. Ele tá preocupado com as dívidas, pagando e entrando em acordo para conseguir as melhores condições possíveis, e ao mesmo tempo tá fazendo um time forte para competir, para ser campeão, e esse time forte vai ganhar mais dinheiro, porque vai ter mais bilheteria, vai ter mais premiação, vai ter mais dinheiro. E vai incomodar cada vez mais o Mauro César. Com venda de jogadores, né? E aí, meu irmão, quanto mais você ganha aqui, mais você tem para pagar aqui também, cara. Porra, o cara quer o quê? Que a gente seja ali um time franciscano que faça o voto de pobreza. Não, vou ficar aqui o resto da nossa vida pagando as dívidas e não vamos competir com o cara. Porra, isso aí é foda, né, cara? Porque aí a gente meio que tem que fazer um vídeo falando mal do fair play financeiro, mas não tem que ter a fiscalização, os times têm que ter responsabilidade financeira. Mas aí você quer proibir um cara que tem dinheiro de botar o dinheiro ali, né? Porque o time não arrecada o suficiente para isso. Pô, irmão, caralho, durante muito tempo todo mundo foi ajudado pra caceta aí no futebol, pô, caralho, todo mundo ajudado aí agora que a gente tem uma moral, tem uma condição melhor, já vem os caras em cima querendo, porque isso, porque é aquilo, porra, meu irmão, bota a camisa do Flamengo e faz esses comentários, caralho, é mais honesto do que fazer, né, tentando criar ali um personagem que não existe, que é de um jornalista isento, que não tem isenção porra nenhuma, caceta. Exatamente. Isso daí é uma das maiores farsas, uma das maiores balelas, uma das maiores balelas. E, desculpa, tem que ser muito bobo para cair nessa conversinha. Você, torcedor do Botafogo, não caia nessa. Não caia nessa, porque não tem e nunca terá nada a ver com a preocupação se o clube está gastando mais do que pode. Não tem nada disso. A única preocupação deles é manter os mesmos que estão no poder, é manter o status quo. Porque se você permite que venha um gringo lá com os cofres cheios e despeje dinheiro aqui num clube, esse clube vai crescer, ele vai ganhar títulos e ele vai incomodar o Mauro César Pereira, ele vai incomodar o Flamengo, ele vai incomodar quem está ali, esses clubes, os queridinhos ali, né? Os simpaticíssimos, os amiguinhos do Edinaldo, entendeu? Então é só disso que se trata. Até porque é o seguinte, isso é uma grande canalice, porque isso é uma censura prévia. Na verdade, é igual a lei seca no trânsito. A gente tem leis que não funcionam. Porque se você enche a cara de bebida, atropela alguém e mata na rua, você tem que ir para cadeia. Só que você não vai para cadeia. Ninguém vai.
E aí, a gente tem até jogador de futebol famoso e tal, né, que passou por isso, não vai preso. Aí o que você faz? Você cria a lei seca. E você pega o policial, que era para estar dando segurança, né, para a população, e bota ele numa blitz para fiscalizar a babá de trânsito, para fiscalizar com bafômetro se você bebeu ou se você não bebeu. Só existe isso aqui, não tem nenhum lugar do mundo que tem isso. Por quê? Porque aqui a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? A gente está sempre indo do lado avesso, está sempre indo pelo lado errado. Você, o fair play financeiro é uma grande farsa para privilegiar quem está no poder sob o pretexto do cuidado com as finanças. Que não tem que ter cuidado com as finanças, o que tem que fazer é o que aconteceu com a Fiorentina, quando quebrou, se endividou e quebrou e não teve condição de pagar a dívida, foi rebaixada para a quarta, quinta divisão, sei lá que divisão que foi, e teve que recomeçar do zero com outro nome, abrir um outro CNPJ e recomeçar do zero. É isso que tem que fazer. Você não tem que ficar fiscalizando. Oh, será que ele está gastando mais? É só o que faltava agora. Eu estar num condomínio e o meu vizinho querer fiscalizar quanto que eu gasto no meu cartão de crédito. Se eu estiver devendo dinheiro para o banco, me arruinando porque eu quis fazer uma obra e melhorar o meu apartamento, botar uma churrasqueira, uma piscina, seja lá o que for, isso é problema meu. Eu que me entenda com o banco. E se eu não tiver condição de pagar o banco vai tomar o meu apartamento, vai tomar meu carro. Mas aí Então tem a gente aqui faz tudo ao contrário. Oi? Aí tem um problema que é, durante muito tempo os clubes fizeram isso, aí depois iam correr pro governo. Ai, por favor, vamos Sim. renegociar aqui, vamos fazer não sei o que lá. Aí não Mas dá. para isso que tem a SAF. Eles Aí não deviam dá. adorar que seja a SAF, porque a SAF é justamente para acabar com isso. Porque os clubes associativos, eles são instituições sem fins lucrativos, aquela história toda, aí vai lá, chora pro Mas eu acho que governo. mesmo com a SAF, eu concordo 100% com você que eu acho que, meu irmão, quebrou agora, virou SAF, quebrou, um abraço, começa do zero, faz aí o que tiver para pagar e tal. Mas eu duvido que isso vai acontecer, cara. Se tiver algum Então, time aí da SAF, mas se tiver é alguma mais SAF que fácil. tiver problema, se tiver alguma SAF com problema, ela vai recorrer a algum órgão público, vai Vai, tentar desenrolar, vai, e aí vai chegar a vai. torcida, e vai Mas é disso começar. que se trata. Então, A aí por gente isso está que eu acho que fazendo tem que ter a sempre tudo fiscalização. ao Tem que ter a contrário. fiscalização. Tem que ter a fiscalização. Mas se o cara comprovar que ele tem dinheiro, que essa grana existe e que ele vai conseguir honrar com. Pô, eu não vejo problema, cara. Não vejo problema nenhum. Se o cara tem como comprovar que ele tem esse dinheiro e que ele quer gastar esse dinheiro que ele tem do time, não vejo problema nenhum. O problema é quando não tem O dinheiro. problema é o seguinte, Depp. O problema é o seguinte. Você, com o Botafogo hoje, o Botafogo, ele não tem dinheiro próprio para comprovar que ele pode arcar com essas despesas. Quem tem Então, dinheiro é o mas a John Textor, holding não é o tem. Botafogo. Mas assim, aí Sim, pode ter um órgão mas aí é que tá a regulador. pegadinha. O fair play financeiro não diz respeito à holding que controla o Sim, de Botafogo. respeito Ele ao diz respeito. Botafogo, exato. E aí a pegadinha é essa, porque o Botafogo nunca vai ter o poder financeiro do Flamengo. Não adianta, isso é devaneio, não vai ter. Então o que os flamenguistas querem? Os flamenguistas querem impedir que venha um cara de fora. Você que é tricolor, abre seu olho. Se você acha que o Fluminense daqui a um tempo pode virar SAF e tal, se tiver fair play financeiro, não vai adiantar nada vocês virarem SAF, não, tá, queridinhos? Não vai Vai ter que não, ficar um porque tempo aí pagando porque não dívida, vai dívida e poder com time chegar o ruim. gringo botando dinheiro ali dentro. Então abra um olho. O que o flamenguista quer, o que o Maurinho Cabelinho quer, né? Ele fica a apresentação dele o tempo inteiro assim, ó, falando e ajeitando o cabelinho. O que o Maurinho Cabelinho quer, o que os flamenguistas querem, é manter o Flamengo no poder. Bom, enfim, vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora, né, uma coisa importantíssima. Ih, rapaz, não tinha preparado aqui para colocar. Mas estava procurando aqui o perfil do Botafogo no Twitter, porque hoje tem apresentação do Almada. Rapaziada, hoje às 14 horas na Botafogo TV, o Thiago Almada, maior contratação da história do futebol brasileiro, né? E justamente na hora que o Botafogo aparece, o Botafogo hoje tem as contratações mais caras do futebol brasileiro, né? A gente tem ali tanto o Almada quanto o Luiz Henrique. Não estou achando aqui agora, vai ser difícil, o Botafogo publicou várias coisas, mas tem aí às 14 horas a gente vai ver o jogador argentino, e aí a imprensa vai ter também a oportunidade de fazer perguntas para eles, né, para ele, na verdade, enfim, por que ele
aceitou vir para o Botafogo, se ele já está pensando em ir para a Europa. A gente vai ver de tudo. Hoje a gente vai ver da boca do jogador, né, se ele realmente está aí, acredito que esteja, né, focado e querendo ganhar títulos aqui no Botafogo. É mais uma coletiva aí para parte da imprensa morder as costas, os torcedores ficarem putos, porque Thiago Almada, número 23, é jogador do Botafogo. Eu, inclusive, né, já garanti a minha camisa ali. O Botafogo lançou 3, comprei uma ali, a camisa tá acho que R$99, da Botafogo Inc. Já comprei lá, Fuerte Apache. Vamos ver se chega antes da minha viagem para Salvador. Acho que só vai chegar na quinta-feira, mas de qualquer forma, em breve estarei trajado de Fuerte Apache, Joaquim. Deu uma travadinha aí. Pode falar. Bom, finalmente, né, a gente tendo a apresentação do Almada, que eu estava muito ansioso para ver esse momento chegar, e continuo muito impressionado com o silêncio ensurdecedor da imprensa sobre o Thiago Almada, né? Repito aqui mais uma vez, se o Thiago Almada estivesse chegando para um determinado clube aí, pelo qual o Maurinho Cabelinho simpatiza, talvez o estardalhaço fosse muito maior, a gente não aguentasse mais nem ver a cara do Almada na TV, né? Mas é uma contratação fantástica. Aliás, o Thiago Almada quiser mandar um beijo pro Mauro César na apresentação, né, que o Mauro César está super incomodado, né, com essa contratação do Almada, como tudo que vem do Botafogo, mas é compreensível, né, porque a gente sabe que os flamenguistas antigos da época né, do Zico e tudo, o próprio Zico, que é o grande ídolo deles, né, com todo mérito, né, o Zico é um cara que merece todo respeito. O Zico cansou de falar, só procurar no YouTube aí, que a maior raiva, o maior ódio que ele tinha enquanto torcedor era do Botafogo, que o Botafogo sempre causava danos sérios ao Flamengo, né? Tem várias coisas na história do Flamengo. Então acho que é por isso que o Mauro César se incomoda tanto. Mas a gente agora vai poder curtir muito. Pena que ainda a gente vai ter que aturar essa porcaria dessa Olimpíada aí, né? Mas a gente vai poder curtir muito o Thiago Almada, não só ele, o Alan, o Igor Jesus e esse time aí que com certeza vai nos dar muitas alegrias nesse segundo semestre. Olha, e segundo o Fogão Net, depois da coletiva, o Almada deve viajar para Buenos Aires e se encontrar com a seleção da Argentina, que seguirá para Paris para a disputa da Olimpíada. Por isso o Meia só deve estrear pelo Botafogo em agosto. A final da Olimpíada é no dia 9 de agosto. Espero que a Argentina seja eliminada antes, mas às 14 horas na Botafogo TV a gente vai ver a coletiva do jogador mais caro da história. Bom, rapaziada, é isso. Ih, rapaz, esqueci de pedir o like. Não, acho que eu pedi, né? Mas eu só esqueci Pediu de no colocar começo. o banner aqui. Deixa o like, ativa as notificações, se inscreva no canal, muito importante. E tem também aí o clube de membros a partir de R$5. Rapaziada, vamos chegar junto aí. Simples Reserva, parceira do canal, né? A Simples já está aqui com a gente há um tempo. É só você acessar o site pelo QR Code ou então pelo link que está aqui na descrição. Entra na loja, tem várias roupas em promoção, né? A gente viu aí, tem descontos até 60%. E o setor visitante dá mais 10%. Né? Você escolhe ali as roupas, né? Tem roupas muito bonitas, vai dar de presente para você mesmo, para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, namorada, filho, filha, avô, avó, enfim, tem de tudo quanto é tipo. E aí você, depois que selecionar as roupas que você quer, você coloca no carrinho e bota o cupom Setor10. E agora, deixa eu colocar aqui o recado da parceira do canal também, Parimat. Mês de Eurocopa e Copa América, e a Parimat vem aí com alguns desafios para deixar essas competições ainda mais interessantes. Para participar das promoções, basta ter uma conta na Parimat e depositar pelo menos R$50. Se você ainda não é cadastrado, eu tenho um bônus para te oferecer de 100% em depósitos de até R$1.500. E como é que faz para pegar esse bônus? Eu vou te explicar. É só você acessar esse QR Code que está aqui na tela, preencher o cadastro e na hora do depósito colocar o código promocional GRITO. E como funciona o desafio? A cada aposta de R$50 na Eurocopa ou na Copa América, você ganha 1 ponto e concorre a um total de R$100 mil em bônus e uma viagem para Miami. O desafio vai até o dia 15 de julho. Lembrando que com a Parimat você conta com margem zero nas suas apostas, ou seja, a casa não recebe comissão e você garante sempre as melhores odds do Brasil.
É isso aí, rapaziada. Um grande abraço para vocês e mais tarde eu volto. Tamo junto. Um abraço para todo mundo, em especial para o Maurinho Cabelinho.